Salmos 142. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Êxodo, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos. Quantos dos irmãos querem que aquele trio ali volte mais vezes? Diga amém? Amém! Rapaz, eu não vou nem convidar mais, Maria. Viu, Catalina? Viu, Bia? Vocês já estão convidados. Salmo 142. Salmo 142 diz: com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor, derramei a minha queixa perante a sua face e pus para ele a minha angústia. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda, no caminho em que eu andava. Esconderam-me um laço, olhei para a minha direita e vi, mas não havia ninguém que me conhecesse. Refúgio me faltou e ninguém cuidou da minha alma. A ti, Senhor, clamei e disse: tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. A minha alma, tira a minha alma da prisão, para que eu ouve ao teu nome, em que os justos renderão, pois isto me fazes muito bem. E você diz: Pai, aplica a palavra no coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, não é difícil entender que quem escreveu esse texto deste salmo foi o salmista. Mas, todavia, porém, algumas coisas no Salmo 142 nos chamam a atenção. Eu não vou tomar tempo, porque se você for falar de tudo que tem aqui, é 2h30, e eu não vou fazer isso com vocês. Perceba que ele diz: olhei para a minha direita e vi. Eu sei que ele estava dizendo, eu enxerguei bem direito, para ver se eu achava alguém, mas não havia ninguém. Ninguém cuidou da minha alma. A ti, Senhor, clamei, pois tu és o meu refúgio. Eu vou até colocar no canto aqui esse aparelho, eu não quero me prolongar. O salmista, ainda escondido, irmã, em cavernas. O salmista, ainda perseguido por um dos seus filhos, que eu não vou contar a história para não prolongar. O salmista, ainda envergonhado em um momento de uma labuta absurda. Porque o salmista Luiz era um camarada que a gente conhece aqui no Nordeste, o Xuxa, que não levava desaforo para casa. Era aquele camarada que teve problema, ele resolvia na hora, da forma que desse e como desse, para ele estava tudo certo e nada errado. Antes de chegar a esse salmista aqui, o salmista de antes, era um camarada de cabeça aqui. Enquanto Salomão, seu filho, fazia de tudo para não brigar com ninguém. Davi era conhecido como guerreiro nato. Tudo para Davi era motivo de uma guerra. Tudo Davi queria botar o seu exército para a batalha. Porém, esse Davi aqui chegou no momento, já na sua velhice, com uma certa idade, sendo envergonhado por seus filhos. Agora esse salmista, ele diz: eu já fui forte, eu já fui guerreiro, eu já fui lutador, eu já fui vencedor, mas eu estou passando por um momento
onde minha força do braço não resolve, onde o meu punho não resolve, onde a minha espada não resolve, pois eu estou fraco, eu procurei alguém para me ajudar, para socorrer a minha alma, não tem ninguém, olhei de um lado, olhei do outro, não achei. Agora eu entendi uma coisa: meus inimigos são mais fortes do que eu. Que situação! Quando você chega à conclusão, e você olha do lado do outro, não tem ninguém, e os seus inimigos são mais fortes do que você, aí você chega no calabouço chamado depressão. E depressão, irmã Adriana, nada mais é do que uma soma da ansiedade, ou seja, toda a perspectiva que você tem sobre o seu futuro, com o estresse do presente e o histórico do seu passado, e você junta tudo, bate no liquidificador, e isso gera a depressão. O Davi estava deprimido, porque outrora o guerreiro, outrora o vencedor, outrora o destruidor dos gigantes, outrora o respeitado, agora idoso, sozinho, abandonado, sem ninguém, angustiado, com a alma aflita. Só tem o Senhor mesmo. Só tem o Senhor para me socorrer. Só tem o Senhor para me defender. Só tem o Senhor para me ouvir. Só tem o Senhor para me atender. Só tem o Senhor para me ver. Então o salmista é especialista. Mas na hora da angústia, ele não corria para o promotor. Na hora da angústia, ele não chamava o delegado. Na hora da angústia, ele não chamava o juiz. Na hora da angústia, ele não chamava o policial federal, o civil ou militar. Na hora da angústia, ele não chamava o exército. Na hora da angústia, ele procurava ter um encontro pessoal com Deus. E o crente, e o irmão, e a irmã, e a senhora, e o Senhor, que na hora da dificuldade tem um encontro pessoal com Deus. Já dizia um louvor antigo: ele é o amigo mais certo das horas incertas. Mara Lima disse isso em 1993. Ele é o amigo mais certo das horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando você está sozinho. Ele é a vida, a verdade, é o caminho. Mara Lima já sabia disso lá atrás. O salmista já sabia disso muito antes. Por quê? Porque o salmista só corria para ele, só ia ao encontro dele, procurava as madrugadas para ficar com Jesus. E eu sempre digo aqui, quando eu falo do salmista: eita, o pecador pecava mais do que manda. Eita, o pecador pecava mais do que o pastor Júnior. Eita, um pecador pecava mais do que muitos de nós. Mas o grande segredo do salmista é porque quando ele se arrependia, irmã Maria, não era remorso. Era o verdadeiro, ímpar, sincero, particular, honesto, decente arrependimento. Talvez vocês não saibam o que é remorso. Remorso nada mais é do que um engano que a alma dá ao seu coração. Remorso nada mais é do que um veneno chamado engano que a alma dá no seu coração. O que é isso, Vanessa? A sua alma diz no seu coração que você está arrependido, mas você não está arrependido, você está com remorso. Ou seja, é um sentimento de arrependimento pirata. É um sentimento de arrependimento paraguaio. Como assim, pastor? Porque se a tentação aparecer amanhã de novo, eu pergunto de novo do mesmo jeito, me arrependo do mesmo jeito, mas volto fazer no outro dia do mesmo jeito. O salmista, ele se arrependia de verdade. Mas, meus irmãos, esse defeito de remorso bate na gente às vezes. Mas eu vou aproveitar esse Salmo 142 para fazer a gente entender a necessidade do arrependimento sincero. E o arrependimento sincero, o pastor Paulo Poliolichu, se eu não me engano foi ele que disse, que uma oração só começa de verdade depois de 40 minutos, 50 minutos. Uma oração de verdade só começa depois de 50 minutos, que você está ali de joelho dobrado, sentado ou sozinho na oração. Ele diz que a oração só começa depois de 50 minutos. Por quê? Se você for ler um livro, Arrependimento de um Coração Quebrantado, que é o livro dele, ele vai dizer, Xuxa, que nos 50 minutos ele começava a lembrar de tudo que ele precisava se arrepender. Jesus, eu sou uma pessoa que erro demais. Eu pequei ontem,
assim, anteontem, assim. Eu peguei na quarta-feira, assim. E quando ele pegava tudo, jogava nos pés de Jesus, todos os seus erros, pecados e vacilos que ele lembrava, aí ele tinha vontade de começar a oração limpa. Você e eu fomos criados por nossa mãe, eu acho. Eu fui, minha mãe e meu pai. Mas, por essa hora assim, minha mãe dizia, eu dizia, mãe, me dá de lanche, um recheado, um iogurte. E ela dizia, não, senhor. Você só vai comer isso aí, se quiser comer, todo sujo assim, muito vai te dar. Não! Só depois do banho. Tinha coisas que eu recebia do meu pai e da minha mãe, só depois do banho. Enquanto eu estivesse sujo, imundo, não recebia. E tinha hora para tomar banho. Aí a gente tem coisa que só recebe de Deus depois que a gente, em oração, joga fora nossas imundícies, despeja nos pés de Deus, e agora limpo, pede. E agora limpo, solicita. E agora limpo, implora. E agora limpo, pede socorro. E agora limpo, clama. Agora limpo, diz ao Senhor todos os desabafos da sua alma, angústias, ansiedades, medos, pavores e pânicos. E agora limpo, o Senhor vira para nós e atende o nosso pedido. Por isso que está escrito no texto sagrado que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, e as nossas iniquidades geram uma parede para que Ele não nos escute. Quando o texto é escrito nessa conjectura gramatical, ele está dizendo o seguinte: nossa iniquidade foi uma separação, mas quando eu jogo as iniquidades em mim aos pés de Jesus, eu estou naquele momento sem iniquidade. E agora, de coração limpo, eu quebro a barreira, quebro a parede e chego diante do Santo dos Santos, diante de Deus, face a face, pedindo, clamando a Ele, e Ele responde, porque Ele disse que Ele escuta o pecador, ama o pecador, ouve o pecador, mas aborrece o pecado. Por isso que pastor Paulo Michu disse que teria que ter 50 minutos antes da oração, que era os 50 minutos onde você ia tomar um banho espiritual para ficar limpo, para poder começar a oração. Talvez na cabeça de algum de nós ele esteja dizendo que está rindo, porque eu não consigo nem orar 10. Esse dia que eu procurei na minha vida. As suas opiniões sempre são muito sinceras. Não, eu sou na verdade, eu confio em mim. E não tenho medo de contar para ninguém. Eu sou assim. Perceba no versículo 7. Tira minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me renderão, me rodearão, pois me fizeste bem. Tira, se essa palavra aqui fosse trocada para a linguagem de hoje, ela ia dizer: tira minha alma da depressão, tira minha alma da angústia, tira minha alma do pânico, tira minha alma do medo, tira minha alma do problema, tira, porque eu quero cantar, louvar o Senhor, pois tu me fizeste muito bem. Não foi me fizeste bem, fizeste-me muito bem. Agora, quando você olhar para um lado e para o outro, se diz sozinho. Quando você olhar para um lado e para o outro, olhar, procurar, ligar e não ver quem. Esses dias eu fui procurado por um amigo que disse que eu estava muito angustiado, pastor. E no meu coração me deu vontade de ligar ao Senhor. E eu liguei. E o Senhor, camarada, que não dorme. E o Senhor não me atendeu. Aí quando o Senhor não me atendeu, o diabo disse: nem o teu amigo está te atendendo numa hora dessa. Esqueça e se afunde nos seus problemas. Mas ele disse que Jesus disse no ouvido dele: não se preocupe, eu estou com você. Eu até posso não atender toda hora uma ligação. Às vezes o telefone pode estar descarregado. Às vezes eu posso não ver a ligação. Pode ser que eu tomando remédio tarja preta, como eu tomo, eu apague e realmente durma.
Mas há um que não dorme, há um que não fraqueja, há um que não vacila, há um que está atento a todo momento, a toda hora, a todo instante, ao seu clamor. Por isso que o salmista, ele era inteligente e sabia fazer canções, orações, louvores ao Senhor em momentos de angústia. E os salmos mais lindos e louvores mais lindos do salmista foram feitos em dois momentos da vida dele: ou em momento de gratidão, ou em momento de clamor, em momento de petição, em momento de angústia extrema. O salmista costumava cantar, orar, salmodiar ao Senhor. Sabe qual é o segredo do salmista? Um dos segredos do salmista, porque na hora de reclamar, ele resolvia clamar ao Senhor cantando. Sabe qual é o segredo do salmista? Porque na hora de adorar, na hora que ele recebia a bênção, ele não esquecia de adorar ao Senhor e pagar os votos. Por isso que ele diz: pagarei meus votos diante de todos, para mostrar que o Senhor é bom. O salmista não esquecia de clamar ao Senhor nem no momento da angústia, nem esquecia de agradecer ao Senhor no momento das vitórias. Então, há um aprendizado muito peculiar no Salmo 142. Quando você se sentir só, quando você achar que está tudo perdido, quando você se achar isolado, quando você se achar sozinho, quando você se achar miseravelmente destruído, lembre-se, Deus não investiu em você para lhe deixar morrer no abismo. Deus investiu em você para lhe colocar em um lugar ainda mais especial. Que lugar é esse, pastor? Um lugar de adoração, um lugar de magnificação ao Senhor, um lugar onde você possa engrandecer o nome dele, pois ele é bom, e disso a gente sabe muito bem. Já passou bem, não? Passou bem, né? Amados irmãos, vou encerrar daqui a pouquíssimos minutos. Mas eu queria dizer a você que eu aprendo tanto com salmos, que cada salmo que eu vou ler, eu penso que o salmista estava vivendo no mesmo tempo que eu. Aí o Jorge pode estar ali perguntando: como assim? Eu não entendi. Você, eu, nós, já passamos por situações que a gente procurou alguém que teve socorro? Passamos. Eu, você, nós, não já passamos por situações que a gente diz: dessa aqui é difícil eu voltar a ser o que eu era. Eu volto mais não. Eu acho quase impossível. A gente já disse isso. A gente já clamou, gritou, gemeu, chorou, e ninguém nos escutou. Já passamos por isso? Já. Então o salmista passou por tudo que ele passa. E o salmista alcançou vitória passando por tudo que a gente passa. E o salmista não deixa uma receita que se a gente copiar ele, a gente vai ser vencedor como o salmista foi. Mas como eu vou copiar o salmista, pastor? Copie começando pelo Salmo primeiro. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e dela medita de dia e de noite. Comece fazendo como ele fez no Salmo 2. O Senhor é o meu refúgio, ele é o único no qual espero e confio. Faça a mesma coisa que ele fez no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Continue fazendo o que ele diz no Salmo 119, versículo 111. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar com Davi. Faça o que ele diz que Deus fazia no Salmo 27, versículo 10. Uma mãe esquecer do seu filho que amamenta. Todavia, diz Deus, eu não me esquecerei de ti. Faça o que ele fez no Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Faça o que ele diz no Salmo 37, versículo 7. Anjos do Senhor, acampa-se em volta daqueles que eu tenho livre. Faça o que ele diz no Salmo 37, versículo 25. Faça o que ele diz no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim. Faça o que ele disse no Salmo 46. Aquietai-vos, diz o Senhor, e para saber que eu sou Deus. Eu podia dizer aqui N salmos que eu vou parar, mas eu quero dizer: precisamos aprender como salmista, ser vencedor, derrubar gigantes com a peteca, ser vencedor e vencer os filisteus, ser vencedor e vencer os inimigos do povo de Deus, ser vencedor e vencer os seus inimigos. Mas pastor, eu tenho inimigo? Tem. Eu também tenho. Jesus também teve. Mas nós vamos vencer porque nós servimos ao mesmo Deus que o salmista serve. Encerrando, porque eu não vou falar todos são pratos. Aprenda
Eu disse outro dia a uma irmã que o segredo dela viver em tanta lamúria era porque ela só sabia pedir e esquecia de agradecer. E eu disse para ela: quantas vezes a senhora pediu ao Senhor alguma coisa esse ano? Ela disse: não me lembro. Não, mas vamos chutar aí 10 vezes. Ela disse: mais. 20 vezes. Não sei, mas acho que mais. 30 vezes. Acho que sim. Mas ok, a senhora pediu umas 30 vezes. Foi? A senhora lembra que pediu umas 30 vezes? Agora, quantas vezes a senhora deu culto de ação de graça? Quantas vezes a senhora agradeceu? Ela disse: eu nunca dei culto de ação de graças. Quantas vezes a senhora agradeceu? Sim, agradecendo, nenhuma. Eu recebi a bênção e obrigado a Deus. Ele disse: agradecer. Agora, na hora de pedir, a senhora passava lá 10, 15 minutos dizendo: Senhor, né? Agora, na hora de agradecer, obrigado mesmo. Ah, meu irmão, desse jeito, Deus virou sua empregada, a senhora é patrão de Deus. É mesmo, né? É. Tem hora que o crente está tão crente, irmão, que diz o que o salmista disse: bendiz, ó minha alma, o Senhor, Salmo 103. E tudo, mas tudo, fígado, intestino, pulmão, boca, olho, ouvido, nariz, tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. Por que, salmista? Porque Ele me perdoa todas as minhas iniquidades, os meus pecados, as minhas mentiras, as minhas falsidades, as minhas hipocrisias, os meus remorsos. Ele me perdoa todas as minhas iniquidades e sara. Primeiro ele tem que perdoar para poder depois sarar. É por isso que quando você vai orar, você tem que passar 50 minutos fazendo um clamor a Deus, mostrando a Ele a sua miserabilidade. E sara todas as nossas, as tuas, as minhas enfermidades. Retira tua alma da perdição e te coroa de paz e de verdade. Bendiga o Senhor pelo ar, bendiga o Senhor pelo alimento, bendiga o Senhor pela água, bendiga o Senhor pelo oxigênio, bendiga o Senhor pelo coração batendo, bendiga o Senhor pelo esposo, bendiga o Senhor pela esposa, bendiga o Senhor pelo teto, bendiga o Senhor pela terra, bendiga o Senhor pelo sol, bendiga o Senhor pela chuva, bendiga o Senhor pela vida, bendiga o Senhor. Eu poderia dizer 300 coisas ali. Bendiga o Senhor. Amém, amados? Pai, te louvamos, porque a tua palavra foi ministrada. Perdoa meus pecados, Senhor. Eu sou um sujeito tão miserável que às vezes eu não consigo nem chegar diante da tua presença. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Perdoe os pecados que eu tenho cometido por pensamentos, ações, palavras e gestos. Pai, para que eu possa chegar diante da tua presença com o coração limpo, puro e sincero e receber de ti o que o Senhor tem para me dar. Senhor, que eu não seja grato só pelo aquilo que o Senhor me dá, pelo aquilo que eu peço. O Senhor, pelo que o Senhor me dá, porque eu peço. Mas que eu possa ser grato também por aquilo que o Senhor não me dá. Ou por aquilo que o Senhor me der e eu acho que não é daquilo que eu queria. Que eu aprenda a ser grato também, Senhor. Que a tua palavra entre, transforma, modifica e regenera. Senhor, nos ajuda a orar pelo menos 50 minutos. Que é o período da limpeza interior. Pai, em nome de Jesus, nos faça mais crente. Obrigado pelo Jorge, obrigado pela irmã Adriana, obrigado pela Vanessa, obrigado pelas suas filhas, obrigado pelas meninas que vieram de 7 casas, obrigado pela minha esposa, obrigado pela irmã Maria, obrigado pelo irmão Luiz, obrigado, Senhor, por todos os irmãos que estão aqui. Em nome de Jesus, abençoe o culto de ser amanhã, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de dar a bênção apostólica, deixa eu lembrar vocês uma coisa. Qual foi o dia que eu falei, Pia? Lembra não, né? Dias 11... São 3 dias. Deixa eu olhar aqui para dizer a vocês de verdade. Dias 12 e 13. Dias 12 e 13. Vai estar, dia 12 é uma sexta-feira, e dia 12, 13 e 14, 12, 13 e 14. Dia 12 é uma sexta-feira. Dia 12 vai estar em 7 casas a irmã
Laís não. Thaís Firmino. Thaís Firmino. Ela toca violão e prega muito. Prega muito. E vai estar conosco também o pastor Antônio Barros e a pastora Célia. Em 7 Casas, dia 12. Dia 13, vai estar aqui pastor Antônio, pastora Célia, Thaís e seu violão. Não, você não vai não, né? Amém. Amém? Amém. Dia 13 vai estar aqui. Chama seu marido, arraste ele para mesa. Manda trazer o dela. Você não pode faltar, vai ser um culto muito poderoso. Na sexta lá, no sábado aqui. E no domingo, nós estaremos lá, e vocês também irão. Por que, pastor? A gente faz sempre lá. Porque lá, de domingo, tem 50 ou 60 pessoas. É mais fácil levar vocês daqui para lá, porque são menos pessoas, do que trazer 60 pessoas de lá para cá. Compreende? Sabe quando? Então, É no próximo mês, né? dezembro. Em dezembro. No dia 14, vai estar uma banda com bateria, com baixo, com teclado, com toda a estrutura de som, e os pastores de Maceió fazendo um evento poderoso em 7 casas, e você não pode nem adoecer, nem viajar, nem morrer. Fica na mão do Senhor, né? Por favor, mamãe, vamos vai para a glória dele, vocês que vão viajar. Não. Nenhuma dessas 3 coisas, não. Uma irmã lá de 7 casas já cancelou uma viagem, não foi, Bia? Ia fazer meu vídeo, meu Deus. Bia, foi ou não foi? Por quê? Cancelaram uma viagem por causa desse evento, não foi? Não faz uma ideia, cancelou. Então você não pode perder dias 12, 13, 14. Amém? Amém. Então vai ser tremendo. Quem perder, vai perder muito. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, as duas consolações do Espírito Santo, continue com você, com a sua casa, com a sua família, no seu endereço, aonde você chegar, de onde você vier, aonde você for, em nome de Jesus. E você diz? Você diz? Você diz? Deus abençoe. Amanhã estaremos em 7 casas. O que você está passando, Jesus vê que Ele está te dando. Você já passou momentos que eu já passou. Mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chores, quem cuide de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer, mandou te dizer que Ele está cuidando. Deus mandou te dizer que Ele está cuidando. Fique no ar, que vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Mandou te falar que vai passar.
Senhor.